Esse livro trata-se de uma história fictícia de um homem que acordou em um lugar sombrio e que vai lutar para sair desse lugar e voltar para sua casa. É uma história cheia de reviravoltas e um suspense ensurdecedor. Capítulo 01. O despertar na solidão estelar. Era uma noite comum quando John adormeceu em sua confortável cama em sua casa aconchegante. Mas algo estranho aconteceu no meio da noite. Ele despertou de repente, sentindo uma sensação de frio cortante ao seu redor. John piscou os olhos algumas vezes, tentando entender onde estava. Para seu horror, percebeu que não estava mais em sua casa. Em vez disso, encontrou-se deitado em solo árido e empoeirado, sob um céu estrelado e negro como breu. Confuso e aterrorizado, John levantou-se, olhando em volta em busca de qualquer sinal de familiaridade. Nenhuma casa, rua ou sinal de civilização podia ser vista. Apenas uma vasta extensão de terra estéril se estendia diante dele, estendendo-se até o horizonte distante. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo ocasional sussurro do vento cósmico. Um arrepio percorreu a espinha de John enquanto ele tentava se lembrar como havia chegado ali, mas suas memórias estavam turvas e confusas, como se tivessem sido arrancadas de sua mente. Uma sensação de desespero cresceu dentro dele quando percebeu que estava completamente sozinho, perdido em algum lugar desconhecido no espaço. Com o coração batendo descontroladamente, John começou a caminhar, procurando por alguma forma de orientação ou esperança. Mas conforme a escuridão da noite envolvia seu corpo, ele sabia que essa seria uma jornada assustadora e solitária pela fronteira final. John caminhava pelo terreno árido, suas pegadas solitárias marcando a poeira sob seus pés. Cada passo parecia ecoar no vazio silencioso do espaço, enquanto a escuridão ao seu redor parecia se fechar cada vez mais. Enquanto avançava, uma sensação de paranoia começou a se insinuar em sua mente. Ele sentia olhares invisíveis sobre ele, como se algo estivesse observando-o das sombras do universo. Seus passos se tornaram mais rápidos, seu coração batendo mais forte em seu peito. De repente, uma luz fraca apareceu à distância. Um tremor percorreu a espinha de John quando ele se aproximou cautelosamente da fonte de luz. Era uma estrutura antiga e abandonada, quase se fundindo com a paisagem desolada ao seu redor. John hesitou por um momento, mas a esperança o impulsionou adiante. Ele entrou na estrutura, seus passos ecoando pelos corredores vazios e sombrios. À medida que avançava, uma sensação de inquietação se instalou nele, como se algo estivesse à espreita nas sombras. De repente, um ruído estranho ecoou pelo corredor, fazendo John parar abruptamente. Ele olhou ao redor, seu coração martelando em seu peito. Foi então que ele viu algo se movendo nas sombras, algo indescritível e sinistro. Um grito preso na garganta de John quando a criatura se lançou em sua direção, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ele correu, sua mente mergulhada no pânico enquanto lutava para escapar da criatura que espreitava nas profundezas do espaço. Com o coração na boca, John conseguiu sair da estrutura e correu para longe, sem olhar para trás. O medo o impulsionou, suas pernas movendo-se mais rápido do que jamais imaginara ser possível. Mas mesmo enquanto fugia, ele sabia que não podia escapar da terrível verdade. Ele não estava sozinho neste planeta deserto. Algo maligno estava à espreita nas sombras do espaço, esperando para consumir sua alma assustada. Capítulo 02. A escuridão devoradora. O coração de John batia freneticamente, seus pulmões queimavam enquanto ele corria sem rumo através do deserto desolado. A criatura, uma sombra sinistra que se contorcia na escuridão, parecia segui-lo implacavelmente, sua presença ameaçadora assombrando cada passo de John. Enquanto a distância entre ele e a criatura diminuía, John percebeu que não podia continuar fugindo para sempre. Ele precisava encontrar uma maneira de controlar seus medos, de silenciar os pensamentos aterrorizados que ecoavam em sua mente. Pois, de acordo com as histórias sômbrias que ecoavam na memória de John, as criaturas que habitavam este planeta se alimentavam do medo e dos pensamentos de suas presas. Com a respiração ofegante, John se forçou a parar. Ele fechou os olhos, tentando encontrar um lugar de calma dentro de si mesmo, um refúgio contra o terror que ameaçava engoli-lo. Mas mesmo enquanto lutava para encontrar a paz interior, ele podia sentir a presença da criatura se aproximando cada vez mais. Então ele começou a sussurrar para si mesmo, palavras de coragem e determinação, tentando afastar os pensamentos de medo que ameaçavam dominá-lo.
Ele repetia essas palavras como um mantra, bloqueando a entrada para os horrores que se escondiam nas sombras. Por um momento, tudo pareceu tranquilo. O silêncio reinava, apenas interrompido pelo batimento frenético do coração de John. Mas então, ele ouviu um ruído baixo, como um sussurro distante no vento. O medo se apoderou dele novamente quando percebeu que a criatura ainda estava lá, à espreita nas sombras, tentando encontrar uma brecha em sua armadura de coragem. John fechou os olhos com força, concentrando-se em sua respiração, em sua determinação de não se deixar dominar pelo medo. Ele sabia que estava enfrentando uma batalha pela sua sanidade, uma batalha que poderia determinar seu destino neste planeta sombrio e desconhecido. E enquanto as criaturas espreitavam nas sombras, ele se recusava a ceder ao desespero. Enquanto John lutava para controlar seus medos e bloquear os pensamentos aterrorizados, uma sensação de desespero começou a se insinuar em sua mente. Ele sabia que não poderia manter essa batalha interior por muito tempo. As criaturas sombrias estavam se aproximando, famintas por seus pensamentos e medos. Com um esforço supremo, John concentrou toda a sua energia em um único pensamento: escapar deste lugar amaldiçoado. Ele visualizou intensamente um local seguro, longe deste planeta sombrio e das criaturas que o assombravam. Um flash de esperança surgiu em sua mente, enquanto ele se teletransportava para longe, desaparecendo instantaneamente da vista. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A escuridão ao redor de John deu lugar a uma paisagem familiar, o ar fresco da terra preenchendo seus pulmões. Ele havia conseguido escapar temporariamente do terror que o assolava, mas enquanto ele se recuperava do esforço de seu teletransporte, uma sensação de horror se apoderou dele. Ele percebeu que, embora tivesse escapado do planeta sombrio, ele agora estava preso na Terra. A habilidade de se teletransportar não funcionava para levá-lo de volta ao lugar de onde veio. Um calafrio percorreu a espinha de John enquanto ele olhava ao redor, percebendo que ainda estava em perigo. As criaturas que o assombravam podiam estar em qualquer lugar, esperando por sua próxima oportunidade para atacar. E agora, ele estava sozinho, perdido em um mundo que parecia estranhamente estranho e hostil. Agora, John enfrentava um novo pesadelo: a incerteza de seu destino na Terra, onde as criaturas do espaço não eram suas únicas ameaças. Ele sabia que teria que lutar para sobreviver, enquanto o terror do desconhecido o cercava de todos os lados. E enquanto a noite caía sobre ele, ele sabia que a batalha estava longe de acabar. Enquanto John explorava o ambiente ao seu redor, uma sensação estranha começou a se instalar em sua mente. Embora estivesse na Terra, algo parecia fora do lugar. As ruas estavam desertas, os prédios silenciosos, como se o mundo estivesse congelado em um momento de expectativa. Ao olhar mais de perto, John percebeu que tudo ao seu redor parecia estranhamente distorcido, como se estivesse olhando para o mundo através de um espelho. As cores pareciam mais vibrantes, os contornos mais nítidos, mas havia algo perturbadoramente errado com essa imagem refletida da realidade. Uma sensação de vertigem se apoderou dele enquanto ele tentava assimilar essa nova revelação. Ele se perguntou se estava sonhando, preso em algum pesadelo surreal, do qual não podia escapar. Mas mesmo enquanto tentava se convencer de que tudo isso era apenas uma ilusão, a sensação de medo persistia, como uma sombra escura pairando sobre ele. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto ele se perguntava o que mais esse lugar estranho tinha a revelar. Ele sabia que precisava ser cauteloso, pois não podia confiar em seus sentidos neste mundo distorcido. Cada sombra, cada movimento poderia ser uma armadilha, uma manifestação dos horrores que o assombravam. Com o coração batendo descontroladamente, John decidiu continuar explorando, determinado a desvendar os mistérios deste mundo distorcido. Ele sabia que estava por conta própria nesta jornada assustadora, onde a linha entre a realidade e a ilusão era tênue e frágil. E enquanto ele avançava em meio ao silêncio opressivo, ele se perguntava se algum dia encontraria uma saída desse pesadelo. Enquanto John olhava para o céu, seus olhos se fixaram em uma visão surreal. Lá em cima, pairando sobre o horizonte distante, estavam dois sóis. O primeiro era familiar, semelhante ao sol que iluminava os céus da terra, irradiando calor e luz. No entanto, o segundo sol era uma aberração assustadora. Esse segundo sol não emitia calor reconfortante, mas sim uma aura fria e ameaçadora. Sua presença imponente no céu parecia anunciar o início de um evento catastrófico.
Era como se um grande meteoro estivesse se aproximando perigosamente do planeta, ameaçando trazer destruição e desolação aonde quer que atingisse. Um arrepio de terror percorreu a espinha de John enquanto ele observava a aproximação sinistra do segundo sol. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, a percepção do perigo iminente pesando sobre ele como uma âncora. O céu avermelhado, os dois sóis brilhando com intensidades opostas, tudo isso contribuía para a atmosfera de pesadelo que envolvia John. Ele se sentiu pequeno e impotente diante da vastidão do universo e das ameaças que agora o cercavam. Com o coração batendo freneticamente, John sabia que precisava encontrar um lugar seguro, um abrigo contra o desastre iminente. Mas enquanto olhava para o horizonte, viu que o meteoro, o segundo sol, estava se aproximando cada vez mais rápido. E ele sabia que o tempo estava se esgotando, que logo seria engolido pela escuridão avassaladora que se aproximava do céu. John sentiu o pânico aumentar dentro dele enquanto corria desesperadamente em busca de abrigo. Seus pulmões queimavam, suas pernas tremiam com esforço, mas ele não podia parar. O tempo parecia se distorcer ao seu redor. O segundo sol se aproximando rapidamente, lançando uma sombra ameaçadora sobre o solo. Ele avistou uma estrutura antiga à distância e correu em direção a ela, suas esperanças de sobrevivência crescendo a cada passo. O suor escorria de sua testa enquanto ele se aproximava, a urgência de sua situação pesando sobre ele como uma âncora. Com um último esforço, John alcançou a entrada da estrutura e se lançou para dentro. Ele mal teve tempo de fechar a porta atrás de si quando o meteoro atingiu, sacudindo o solo com sua força devastadora. John se encolheu no interior da estrutura, seu corpo tremendo com o impacto do impacto. Ele fechou os olhos com força, esperando pelo pior, enquanto o som ensurdecedor da destruição ecoava ao seu redor. E então, depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, o ruído cessou. John abriu os olhos lentamente, relutante em enfrentar o que poderia encontrar. Para sua surpresa, ele descobriu que estava ileso, protegido pelo abrigo da estrutura. Mas enquanto ele se levantava e olhava pela janela, o que viu o deixou sem fôlego. O cenário lá fora havia mudado completamente. O segundo sol, o meteoro, tinha desaparecido, deixando para trás uma paisagem desolada e irreconhecível. Onde antes havia vida, agora só havia destruição. John sabia que seu pesadelo estava longe de acabar. Ele estava sozinho em um mundo devastado, lutando para sobreviver enquanto os horrores do espaço continuavam a assombrá-lo. E enquanto ele enfrentava o desconhecido, ele sabia que a batalha pela sua própria sanidade estava apenas começando. John saiu cautelosamente da estrutura, seu coração pesado com o peso da desolação que o cercava. Ele caminhou entre os destroços, cada passo uma lembrança sombria do que um dia fora um lugar vibrante e cheio de vida. À medida que explorava os arredores, ele notou sinais de uma civilização outrora próspera, edifícios em ruínas, veículos abandonados, destroços de uma sociedade que agora jazia em ruínas. O silêncio pairava sobre tudo, interrompido apenas pelo ocasional gemido do vento. John sentiu uma onda de tristeza e desespero ameaçando engolfá-lo, mas ele se recusou a ceder ao desespero. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de sobreviver, de encontrar esperança em meio à desolação. Enquanto continuava sua jornada solitária, ele percebeu algo estranho, uma luz fraca cintilando ao longe. Intrigado, John se aproximou, sua curiosidade superando seu medo. O que ele encontrou o deixou sem fôlego. Diante dele estava uma cratera, seu fundo iluminado por uma luz estranha e pulsante. Ele podia sentir uma energia sinistra emanando do interior, uma presença indescritível que o atraía como uma mariposa para a chama. Apesar de uma voz interior lhe dizer para fugir, John se viu incapaz de resistir à atração da cratera. Ele se aproximou lentamente, seu coração martelando em seu peito enquanto ele se preparava para enfrentar o desconhecido. E então, sem aviso, algo emergiu das profundezas da cratera. Uma sombra sinistra, uma manifestação dos horrores que habitavam este mundo devastado. E enquanto John lutava para compreender o que via, ele percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Os verdadeiros perigos deste lugar sombrio estavam apenas começando a se revelar. Pessoal, essa história é muito emocionante, não é mesmo? Então, aguardem a continuação, porque vocês não vão acreditar no desfecho dessa história. Seu final está emocionante. Aguardem.